Opa pessoal, tudo bem? Aqui eu tô hoje com o Diego Marques, produtor da banda Scalene, também de tantas outras produções. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho também, porque ele é fundador da Rockin' Hood. É isso, Diego? É isso. Então é É isso isso aí. mesmo. A gente vai contar um pouco da história da Rockin' Hood e a gente vai, vou fazer aqui umas perguntas para eles, para a gente ter aquela sacada que a gente está acostumado a ver nessas entrevistas, beleza? Então é isso aí, Diego. Muito obrigado pela sua oportunidade, Obrigado a por, você, Ivan. por esse tempo aí. Então conta pra gente um pouco da tua história, como é que você começou. Você sempre teve o sonho de ser produtor musical? Ou como é que foi? Como é que surgiu tudo isso aí? Então, Ivan, o que acontece é o seguinte, eu acho que a maior parte das pessoas que caem na produção, elas, não a maior parte, mas uma boa parte delas, parte da parte artística mesmo, assim. Eu era músico, tocava na noite, tentava produzir meus discos, tentava fazer os corres de todo artista, e no fim das contas eu percebia que não tinha mão de obra especializada, não tinha. Quando tinha era caro, era fora da minha realidade. Até que eu comecei a fazer para mim, assim, para minha banda e para Uhum. os meus amigos. Até que um dia isso se tornou uma profissão, assim. Eu, de repente me toquei, eu já estava atuando profissionalmente nisso. É, mas foi meio ao acaso, assim. Eu percebi que eu gostava de produção depois. Não foi uma coisa que eu me Uhum. sentia muito à vontade, não. No início não era muito a minha cara, mas eu acho que depois eu super me identifiquei e hoje eu amo o que eu faço. Legal. Era mais a necessidade que aí você acabou se Com apaixonando por certeza. isso. Tem isso. Legal, cara. E, e aí você, eu acho que você pode dizer se eu estou errado ou não, mas eu acho que o grande ponto da virada foi que você encontrou os meninos da Scalene e aí você conseguiu ter talvez um projeto que pudesse ser seguido e eles chamaram você para produzir com eles. Então, a história dos caras é meio engraçada, assim. Eu já atuava há alguns anos com produção, assim, inclusive eu achei até engraçado, porque eu, eu tinha uma banda parceira, tal qual a Scalene, que teve um momento muito bom também no passado, que foi a Móveis Coloniais de Acaju. Inclusive eu tocava com essa Sim. banda também, assim, além de Uhum. fazer trabalhos pontuais com eles, assim. Não dá nem pra dizer que eu era um produtor deles, etc. Mas a parceria com o Scalene, ela realmente veio para sacramentar, né? Tipo, um projeto, assim. Porque a gente começou a trabalhar junto em 2010, 2011 foi nosso início do trabalho, assim. E de lá para cá a gente meio que foi que se tornando, na verdade, montando uma relação de simbiose, é o que eu gostaria de dizer, assim. Eu acho que o melhor ponto é esse, assim. Porque nesse ponto, eu ajudava o Scanene com consultorias e etc., com coisas que eles não tinham alcance na época, e eles me davam a troca de um trabalho muito bem feito, assim, eles Uhum. realmente eram muito sérios com tudo que eles lidavam. Então, assim, era uma relação muito boa, sempre foi uma relação muito boa, porque eu acho que todo o profissionalismo envolvido é a base disso, assim. Legal, cara, legal. Mas hoje o que a gente vai falar aqui é sobre a Rockin' Hood, porque é justamente Perfeito. essa veia empreendedora aí que surgiu. A Rockin' Hood, é, ela é feita, ela foi criada por você e pelo Tomás, né, que também é da Isso. Scalene. E, e aí eu vou te pedir para falar como é que surgiu essa Rockin' Hood, qual que é a ideia, por que vocês criaram isso, por que isso agora, como é que foi isso aí? Então, o que acontece a gente vive um momento muito ruim do mercado, né? De uma maneira geral, assim. É, tanto é difícil você viabilizar uma banda para fazer show, é difícil você viabilizar uma banda para fazer um disco, é difícil você conseguir lançar um produto artístico. A gente entendeu isso, né? E dentro desse viés, a gente conseguiu enxergar o que um conjunto de pessoas executar para facilitar essas coisas, para melhorar a qualidade dos produtos e ainda assim tornar um negócio viável. Assim. Ou seja, hoje a gente lida basicamente com produtos culturais. Ou seja, nesse bloco entra tudo, Uhum. desde jogos para celular até turnê de bandas. Então a gente
lida com essas coisas todas. Faz disco, Uhum. lida com clipe, mas a gente lida com a produção executiva e um direcionamento artístico de cada uma dessas coisas. A gente realmente não é uma empresa gigante que lida com essas coisas, a gente tem não tem braço para isso, mas temos parceiros que a gente traz para Rock in Hood e que ajudam a gente a executar esses projetos. É Legal, basicamente isso. legal. E quem está hoje na Rock in Hood? É só vocês dois ou tem mais uma equipe trabalhando com vocês? É gente pra caramba. É porque é o seguinte, cada projeto a gente tem outros parceiros. Atualmente a gente tem o Reinaldo, que é o nosso outro administrador, tem o Alexandre, que é administrador também, e tem um monte de produtor. Para cada projeto tem um produtor Uhum. diferente, assim. O próprio Igão, que produz Estrada dos Calém, ele é um dos produtores de uma das turnês que a gente lidou agora, que a gente está no meio dela, que é a turnê Trump Scalene. Esse que foi um projeto que a gente aprovou também, junto à Secretaria de Cultura do Distrito Federal. E assim, para cada um desses projetos é um produtor, é uma equipe enorme, assim, eu com certeza vou esquecer de alguém Uhum. nessa hora. Mas é tipo isso, assim, no fim das contas, não é muita gente que trabalha no núcleo central, mas esses projetos com que a gente lida acabam abrindo muitos braços, assim. Então a gente consegue trazer muita gente para trabalhar junto, essa que é a verdade. Certo. E eu vou explorar aqui um pouquinho um ponto que você falou ali, de uma parceria com a Secretaria de Cultura. Então, a Aham. forma que vocês. Aí você conta mais um pouco sobre isso. A forma que eu entendo que vocês conseguiram viabilizar isso foi através de alguma lei de incentivo, é isso? Sim, sim. É porque, assim, na verdade, a gente tem várias maneiras de atuar. A gente pode lidar diretamente com o artista pela consultoria, para a consultoria desse artista, para elaborar plano de execução, de projetos. Tem várias coisas que a gente consegue executar diretamente com o artista. Uhum. Mas algumas coisas a gente tenta ser a ponte também, assim, no sentido de, vamos buscar patrocínio para esse seu projeto. Às vezes o Uhum. cara tem um projeto de um disco que a gente realmente acredita nele, aí a gente tenta ir nas empresas, conseguir patrocínio, esse tipo de coisa, assim. Uhum. É uma produtora cultural mesmo. Exatamente. A Certo. gente tenta lidar com todos os lados, assim, né? Porque também não dá para focar em um núcleo só, assim. Tipo, se apoiar em financiamento público não é uma... Eu não Não. acho que seja uma ideia Sim. boa, sabe? Aí não dá para contar sempre com isso, né? Pô, exatamente, E nem é legal, assim. A gente tenta ser muito sério com essas coisas, porque é dinheiro público, né? Então, É. assim, tentar lidar com isso da melhor forma possível é o mínimo que a gente tem que fazer. Sim, sim, legal. Então vocês criaram a Rock in Hood com o objetivo de fomentar de uma forma mais estruturada daquilo que vocês acreditavam que existiam pontos fracos no nosso mercado. Eu acredito que seja principalmente do rock. E, Sim, e aí vocês criaram isso com a ideia de fomentar mais, movimentar mais as cenas, é isso? é quase isso, assim. Tem a ver com isso. Isso passa por aí. Mas a verdade é que a gente tem um objetivo meio que de melhorar a cara que o mercado tem, o mercado independente. De rock, assim, é difícil falar que é rock, porque às vezes tem Uhum, artista que a gente lida que não é rock, sei lá, música popular brasileira, mas ainda assim tá nesse mesmo mercado. Assim. Só que o nosso objetivo é meio que melhorar isso, assim, é melhorar a visão desse artista dentro do mercado, porque a gente acredita no seguinte, um dos pontos que a gente realmente é muito chato é que a gente acredita que se a gente tiver grandes artistas com grandes produtos, o mercado uhum, se estabiliza. Ou exato. seja, ele melhora para ele. Não é o contrário. Eu não vou conseguir fazer um monte de show e colocar as bandas que são ruins para tocar e isso vai melhorar o mercado. Eu não acredito nisso. Eu Uhum. acredito que você precisa de ótimos artistas fazendo grandes trabalhos para poder tirar as pessoas de casa para acompanhar essas pessoas. Exatamente, eu acho que você falou tudo agora. É sempre isso que eu tento passar com essa ideia de empreendedorismo, de você fazer o seu negócio realmente ser profissional, assim como você falou agora há pouco do Scalene, que sempre foi muito profissional, e a ideia agora da Rock in Hood é fazer com que esses artistas de qualquer gênero musical
tenham essa sacada de serem profissionais e terem conteúdo de grande valor para o público e que o público aí consiga consumir eles mais facilmente, consiga que o artista consiga trazer o entretenimento, que é a parte que ele tem que trazer, né? E legal isso, muito, muito legal. Fico feliz de ter mais gente assim movimentando. Sempre tem, é sempre muito difícil trazer essa palavra para os músicos, né? Que ainda, infelizmente, ainda existe um pouco daquela mentalidade, aquele sonho de Existe gravadora, bastante, existe bastante bastante. ainda, muito. Por mais que a gente fale, mas existe ainda muita coisa. Mas isso aos poucos a gente vai mudando. Eu acredito muito nisso, nessa força, principalmente aí também agora com vocês aqui no Brasil. Eu acho que o potencial do mercado brasileiro é imenso. Para mercado, inclusive global, eu acredito que o impacto pode ser muito grande no mundo inteiro. E aos poucos as coisas vão se construindo. Outra pergunta que eu ia fazer para você é que justamente lidar com uma banda por si só, que eu tô pensando aqui, sendo você e o Tomás ali pensando nessa ideia durante algum tempo, tentando estruturar ela, e lidar com uma banda por si só já é um negócio grande, é um negócio que tem diversas vertentes, que tem o todo, a visão 360 da música, do negócio musical em si, já é bastante dificultoso e precisa de uma equipe bastante forte. Como é que vocês estão lidando com isso agora? Qual que é o desafio de lidar com a Scalene, que eu acredito que seja um dos seus principais projetos, e agora com a Rock in Hood, agora porque é um negócio que está começando, o Scalene já está um Sim, pouquinho mais estabilizado, né? sim, sim. E o Rock in Hood está começando, então você tem que dedicar aquela coisa de projeto que está começando, você tem que dedicar um pouco mais de atenção e tal, fazer ele levantar. Como é que é isso? Qual que é o desafio? Cara, é uma loucura. Vou mentir, não. A gente sofre muito. Só que é o seguinte, o Scalene, graças ao universo, assim, a gente conseguiu ter uma equipe muito bem estabelecida hoje. Hoje a gente tem um produtor muito bom que lida com toda a questão de viagens e etc. Pra gente lidar bem. A gente tem um escritório, tem a Som Livre que lida com uma outra parte que é importante pra caramba. Acaba que eu fico muito ocupado, tipo agora, que a gente tá finalizando o DVD. Hoje mesmo eu passei a tarde inteira, sei lá, mixando guitarras, Uhum. escolhendo os timbres, qual equalização é melhor para cada parte, assim. Então, assim, isso me ocupa tempo ainda no Scalene, mas no fim das contas, eu estou conseguindo ter tempo para tocar outros projetos da Rock and Hood, assim. Uhum. E cada um, e eu lido com alguns projetos, o Tomás lida com outros. É legal porque a gente não atua na mesma área, assim. Certo. O Tomás fica muito com a parte executiva, realmente de planejar e tocar as coisas, eu pego mais a parte artística, então eu fico lidando com os artistas no sentido de melhorar os produtos, gravar alguma coisa, aprovar isso ou aquilo, assim. Então, assim, tá dando tempo, assim. O Scalene já não demanda tanto da gente nesse Uhum. sentido, ele precisa hoje em dia de um cuidado mais de planejamento e artístico, sabe? Mas que a gente vai fazendo isso pontualmente ao longo das viagens e nos fins de semana que a gente está sempre junto. Então, assim, até que tá indo, tá difícil, mas tá indo. Entendi, legal. E agora voltando aqui um pouquinho lá na história, porque você falou aí do Scalene que agora ele está um pouquinho melhor. é, Aí como eu falei para você, esse canal é justamente para dar ideias de músicos. Com certeza eles querem saber um pouco mais de como o Scalene conseguiu chegar nesse nível. A pergunta que eu faço sempre para quem eu entrevisto é: qual que foi a maior dificuldade para você conseguir dar o ponto da virada, né? Eu estou chamando de ponto da virada essa estabilidade que o Scalene está alcançando, essas tarefas que vocês conseguem distribuir agora. O que você considera que foi o ponto da virada, o momento em que houve realmente, você falou, nossa, agora a coisa vai se estabilizar, agora é, acabou um pouco o sufoco, não tem tanto. Assim, eu acho que ele ainda não chegou, não, mas ele tá chegando, esse ponto exato, assim. Uhum, Porque hoje a gente tem uma estrutura enorme, isso é fato, isso ajuda muito, mas, assim, eu acho que não teve ainda esse ponto onde a gente falou, não, beleza, agora as coisas estão tranquilas. Isso está chegando, sabe? Mas eu não consigo atribuir a um ponto específico. Eu acho que
Scalene deu muita sorte em várias coisas, precisa ser observado, mas também tinha um trabalho prévio muito grande que facilitou tudo isso. Por que eu digo isso? Por exemplo, até o Superstar, que eu acho que foi um ponto onde a gente realmente cresceu muito público e etc., eu acho que o Superstar deu tão certo para o Scalene por causa do trabalho prévio. Uhum. Por exemplo, quando o Scalene tocou a primeira vez no Superstar, eu lembro que eu ganhei um monte de seguidor no Instagram, assim, no Instagram, sei lá, não sei, uns 100 seguidores. E olha que eu quase não apareço nas mídias do Scalene. Uhum. Aí eu fiquei meio curioso com isso. E eles ganharam, sei lá, pra cima de 10 mil, assim. A quantidade de gente que buscou coisas na internet foi enorme. Então, assim, elas buscavam coisas na internet, elas precisavam encontrar coisas boas. Sim. Porque se você tem uma exposição dessa, se você tem a chance de ter uma mega exposição dessa natureza e você não tem material bom o suficiente para aparecer, a chance de você ir mal nisso é grande, sabe? Uhum. Acho que você tem que estar com tudo muito em cima, sempre, para quando aparece uma chance dessa, você sobreviver. Sim. Eu acho que demora um pouco pro artista ter tudo isso, sabe? Sei lá, ter um disco que seja bem aceito, um clipe que tem uma qualidade boa. Eu acho que todas essas coisas demandam tempo, assim. Então, às vezes eu acho até que é necessário ter essa calma de entender, beleza, tá. O que eu vou fazer agora é gerar produtos para o mercado, para que o mercado possa me consumir. Mas sempre entendendo, assim, tá, é um momento de investimento gigante, demora pra caramba para essas coisas acontecerem. E eu realmente estou disposto a esperar, sabe? Uhum. Acho que o ponto é justamente esse. Agora, um ponto específico, talvez se eu fosse eleger, ia ter que ser o Superstar mesmo. Mas ele já estava acontecendo, porque veio com o Lollapalooza, o South by Southwest. As coisas já estavam meio que acontecendo para o Scalene. A gente já estava conseguindo emplacar coisas. O Superstar só potencializou isso muito, assim. Sim. Muito mesmo. Eu até nem mencionei o Superstar, porque justamente no meu ponto de vista eu considero que tudo isso que você falou, essa consistência, eu acho que ela é bastante importante para uma carreira do músico. Não adiantaria de nada se o Scalene tivesse tocado uma música legal lá assim como tantas outras bandas tocaram músicas legais para um público desse, um canal de comunicação desse, e não tiveram o mesmo resultado que o Scalene teve de progressão, ou de ganhos, ou de oportunidades a mais com isso. Então essa consistência, a gente usa muito que é como se fosse uma casa, né? Então antes de eu colocar uma piscina na minha casa, eu tenho que fazer a fundação dela. É tipo isso. Eu tenho que fazer a fundação e realmente quando você falou que as pessoas realmente buscam, porque elas têm essa necessidade, quando elas encontram algo que elas gostam, que mexe com o sentimento delas, elas buscam mais e se elas encontram, então elas criam a fidelidade, criam aquele relacionamento. Até nem mencionei o Superstar, porque eu acho que realmente antes, para o Superstar ter sido bom para o Scalene, antes já tinha que ter um trabalho bem feito. Você só confirmou isso que eu falei, tá? Massa. E é legal essa sacada assim, tá? E só pra gente fechar, não vou tomar mais o seu tempo, cara, é muito legal saber desse projeto da Rockin' Hood, principalmente, que está fomentando aí, está ajudando, está querendo realmente mudar e transformar a cabeça dos artistas para melhor, sempre para melhor. E a última coisa que eu peço é, se fosse para você dar uma dica para um artista que está começando agora na carreira, qual seria ela? Se tiver mais, pode falar mais, mas eu sempre peço uma para não abusar. Né? Cara, eu acho que a principal dica é tentar evitar modelos utópicos para o mercado atual. Acho que esse é a principal, assim. É muito fácil a gente cair na armadilha de que vai fazer sucesso e vai ficar rico e alguém vai assinar com você. Essas coisas já não acontecem mais, assim. Eu não vejo ninguém se dar bem com isso há muito tempo, assim. Então, acho que a principal é tentar evitar esse tipo de pensamento, assim. O seu mindset ser realmente de eu vou fazer coisas que vão fazer diferença na vida das pessoas e vão emocioná-las. Eu acho que se você tiver esse pensamento e fugir das armadilhas do mercado, a sua chance de ir bem é grande. Isso aí, legal. Muito bom ouvir isso. Então é isso aí, cara.
Diego, muito obrigado, cara, pelo seu tempo, Valeu, que eu Ivan. sei que é precioso demais, Valeu tá? demais, cara. Tenho Obrigado certeza que a pelo galera, convite. capaz, tá sempre convidado. Tenho certeza que a galera vai curtir demais essa entrevista, vai querer saber mais ainda sobre a Rock in Hood, tá? Então é isso aí, cara. Eu vou continuar aqui com você só pra gente fechar no finalzinho aqui, mas a gente já se despede da galera. Então é isso aí, galera. Estive aqui com o Diego Marques, fundador da Rock in Hood, aí, produtor musical da Scalene, já tocou aí, já falou que tocou com Móveis Culinários de Acaju e tantos outros projetos que ele já fez também. Grande cara. Então é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até a próxima.